Aquela frase antiga, né, que as pessoas, os nossos avós falavam, as nossas mães falavam, do tipo, e aí, ó, ficou no sereno, ficou na friagem, e aí se resfriou, se gripou, ou sai desse sereno, menino, ou menina, você vai se gripar ou vai se resfriar. Afinal de contas, ficar em local frio, ficar a ermo, né? No sereno, isso aumenta a sua chance, você vai ficar gripado ou resfriado por causa dessa exposição climática? Isso é mito ou é verdade? E aí é mito, adianto, mas mesclado de algumas verdades e que vai embutido aí algumas mensagens, nem sempre muito claras, mas que na cultura popular, na lenda urbana, acaba prevalecendo. Mas, de fato, o que acontece quando você enfrenta dias mais frios, né? O lugar mais frio, ele certamente implica numa maior aglomeração, numa menor ventilação desse ambiente, portanto, maior confinamento. E o que chama a atenção quando você está num lugar mais frio é que aquele vírus ou aquela bactéria que contaminou aquele meio ambiente fica mais tempo viável. Então, há maior viabilidade do agente infeccioso. É só isso? Não, tem outros fatores que também aumentam o risco de você se contaminar, não por causa da friagem, não por causa do sereno, e sim pelas condições que estão cercando esse momento de maior esfriamento, né? Quando você tem os dias mais frios, em geral são dias mais secos, com menor umidade. E aí, quando eu tenho menor umidade, eu resseco mais a minha via respiratória e aumento a chance de irritar e de ter algum quadro respiratório, seja ele por causa de um processo alérgico, de hipersensibilidade ao frio, seja porque ali, naquele ambiente mais ressecado, com a imunidade menor da via respiratória, favorece a entrada e fixação de bactérias e vírus. Então, quando você se hidrata bem, você acaba produzindo mais umidade, né? Você acaba respirando, diminui a secura da via respiratória e facilita o batimento ciliar, né? O batimento ciliar são microcílios que revestem as tuas células do aparelho respiratório, e esse batimento ciliar de baixo para cima ajuda a eliminar bactérias, impurezas, vírus, ou seja, diminui a chance desses agentes agressores se fixarem e causarem algum tipo de enfermidade na sua via respiratória. E também, no tempo mais frio, aumenta a incidência de doenças respiratórias, alérgicas. E aí acaba que esse caldo de cultura favorece, por exemplo, o surgimento de processos infecciosos bacterianos, como sinusite, com a pneumonia. Então, se você fala, né, que o frio, o sereno ou a friagem aumenta, você vai ficar gripado por isso, lembrar que o agente infeccioso, que é um vírus ou bactéria, no caso da gripe e do resfriado, que são vírus, ou no caso de uma infecção bacteriana, e aí seria bactéria, o frio favorece o surgimento, mas não é que ele criou o vírus ou que ele criou a bactéria. O frio acaba favorecendo, criando condições que vão comprometer a tua resposta imune, e aí, por causa disso, você aumenta o risco de adoecer. Tá, então, frente a esse risco que o tempo frio pode proporcionar, o que você pode fazer para reduzir esse risco? Né? Você não tem como eliminar o vírus, não tem como eliminar a bactéria, mas você pode melhorar a tua resposta imune. De que forma? Se mantendo hidratado, bem hidratado, né? Redobrando a higiene das mãos, mantendo esse ambiente arejado, se for possível. Se você tiver um quadro alérgico, que você controle esse ambiente, evitando acúmulo de ácaro, acúmulo de poeira, que vai também provocar, desencadear um quadro inflamatório em você.
E é só isso? Não. Então você, além de, obviamente, se manter hidratado, é bom você ingerir vitamina C. Lembrar que nos dias mais frios, onde você fica mais confinado, você se expõe menos ao sol e com isso também pode baixar a vitamina D, que também é uma vitamina, é um imunomodulador, que a deficiência de vitamina D, que é uma realidade no Brasil, implica sim em maior risco de doenças infecciosas virais ou não. Aquela história, bebe uma cachaça com limão para esquentar, não dá, né? Cachaça não melhora a tua imunidade. Se for só o limão, ok. Só o mel, só a canela, só a cúrcuma, só o gengibre, ok. Mas você não está autorizado a sair bebendo vinho, cerveja e cachaça e achar que dessa forma você vai se hidratar. Uma outra coisa que ajuda muito nos dias frios são os chás, né? Chás que sejam de frutas vermelhas ou a própria quercetina, que é um princípio ativo, é um alimento, é um suplemento alimentar, é uma substância que entra em alguns alimentos como alcaparra, entra no rabanete, no pimentão, no brócolis. Então, esse princípio ativo, que é a quercetina, e que nem sempre você ingere quantidades razoáveis, porque, infelizmente, cada vez mais essa dieta rápida, essa comida rápida que a gente vem preparando, ela não tem a quantidade, provavelmente, de quercetina, e mesmo que tenha, a absorção de quercetina, ela não é tão boa, e aí, então, uma suplementação de quercetina é algo que eu reputo como sendo muito interessante para manter você uma boa imunidade, também ajuda a controlar o colesterol ruim, ajuda a melhorar o teu perfil lipídico, né, de colesterol. Então, essa substância é uma substância barata, você consegue comprar na internet por um preço bem interessante e uma quantidade bem boa. E eu confesso para você que é isso que eu tenho feito ultimamente. E depois que eu comecei a ter esse hábito, né, de ingerir diariamente canela, cúrcuma, gengibre, limão, própolis e mel, proveniente de boas propriedades, de bons produtores, eu afastei de mim os quadros infecciosos. Então, aquelas pessoas que falaram que a exposição ao frio, a exposição ao sereno, elas causariam gripe ou resfriado, elas erram quando pensa no frio como um fator isolado, mas, de certa forma, respondem de uma forma correta, porque nesse ambiente frio favorece a manutenção, a viabilidade desse vírus no meio ambiente. Por exemplo, se eu espirrei e contaminei aquela superfície, aquele corrimão, aquela mesa, e outra pessoa foi lá e botou a mão ali, e botou a mão na mucosa ocular, nasal ou mucosa oral, pode introduzir esse vírus. Então, o fato de ter dias mais frios, eles aumentam o tempo de viabilidade desse vírus. Então, aquele vírus que, uma vez exposto ao calor, ao sol, à luz, iria ser destruído, iria ser inativado, o mesmo não ocorre tão rapidamente assim num ambiente mais frio, mais confinado, mais sombrio. E aí é isso. É mito ou é verdade? Mito, mas com alguns fatores de risco que a gente resolveu trazer para vocês essa verdade. Aí, gostou desse vídeo? Dê o seu like, por favor, de 0 a 10 qual é a minha nota. E não esqueça de compartilhar e não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. São informações como essa que vão ajudar você a minimizar dor, sofrimento, sequelas, internações e mortes. Então, no tempo mais frio, redobre a atenção com a higiene das mãos, produtos naturais, alimentos naturais, descascar mais e desembrulhar menos, são dicas que a gente deve levar para a vida. E, obviamente, também aquela velha história da medicina do estilo de vida. Dormir bem, comer bem, atividade física, gerenciar estresse, bons relacionamentos, não abusar de drogas lícitas ou não, e a saúde oral, tá bom? Fica a dica. Fica aqui, fique bem, fique com a gente e até breve. Obrigado.